Então, boa tarde, tudo bem com vocês que nos acompanham de casa? Hoje a gente inicia mais uma semana de estudo bíblicos e a gente está muito feliz e a gente acolhe cada um de vocês que nos acompanham. Vocês já devem estar percebendo que a gente está com um formato um pouco diferente. Até semana passada, a gente transmitia ao vivo o nosso estudo bíblico toda segunda e toda quinta. Só que a partir dessa semana, por conta dos festejos da paróquia, a gente vai continuar postando. Mas a gente vai postar a gravação não mais ao vivo. Então, esse vídeo de agora já foi gravado e vocês podem continuar interagindo com a gente, seja nos comentários do Facebook quanto no YouTube. Antes vocês podiam interagir no chat, a gente olhava as perguntas, só que agora vocês deixam aí nos comentários que a gente vai estar acompanhando, vai estar olhando, tá certo? Então, continuem interagindo, comentando, dando uma sugestão de vocês, ou seja, uma pergunta, tá certo? Então a gente continua juntos o nosso estudo bíblico, tá certo? Então, continue nos acompanhando, chame a família, vamos nos aprofundar cada vez mais e principalmente nesse mês da Bíblia, que a igreja nos convida a estudarmos juntos, a lermos juntos e a nos aprofundarmos na Bíblia, nas Escrituras, tá certo? Então, a gente também pede que vocês se inscrevam no canal do YouTube, se vocês não são inscritos ainda, assim vocês podem receber a notificação, ativem o sininho, tá bom? Que assim vocês vão saber quando a gente está publicando alguma coisa. No Facebook também vocês podem ativar essa opção e nos acompanhem, tá certo? Quinta-feira a gente vai estar junto de novo com o nosso estudo bíblico, tá certo? Como vocês estão vendo aí na imagem, hoje nós vamos estudar os evangelhos, então a gente inicia hoje o Novo Testamento. A gente já estudou o Antigo Testamento, e já teve várias pessoas aqui com a gente está muito feliz com também o retorno que vocês estão dando. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham. E vocês aí que ainda não assistiram desde o primeiro vídeo ou perderam algum, vocês podem voltar, vocês podem ver novamente. Tá lá tanto no Facebook quanto no YouTube, tá certo? Continue nos acompanhando. A gente agradece de forma especial a Pascom, que está sempre com a gente. O Reude está aqui perto de mim, é uma voz que de vez em quando vai me dar algumas orientações aqui nesse nosso novo modelo. Então também perdoem se alguma gafe acontecer, a gente ainda está se adaptando nesse modelo de comunicação, tá certo? E também a gente agradece a comunidade Nossa Senhora das Dores que nos acolhe hoje na sua casa. Então nós estamos aqui na casa de Nossa Senhora das Dores, nós estamos nessa comunidade linda, então por isso que tem essa Nossa Senhora aqui do meu lado. Então a gente agradece a comunidade e acompanha o festejo que encerra amanhã, tá certo? Amanhã, dia 13. Então a gente vai estar junto também hoje no festejo, tá certo? Na celebração às 19h30. Então vamos lá, já demos os avisos, já estamos conversados. Vocês já pegaram a Bíblia, tenho certeza, um caderno para anotar qualquer dúvida. E vamos iniciar, tá certo? Sejam bem-vindos, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Então, para começar, vamos rezar uma Ave Maria. A gente está na casa da mãe, na casa de Nossa Senhora das Dores, então rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estamos reunidos como família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos iniciar hoje. Para início de conversa, eu sou Luiz Gustavo, seminarista de nossa paróquia, vocês que não me conhecem ainda. Eu não sou teólogo, nem biblista, sou estudante de filosofia, mas eu vou estar com vocês hoje falando dos evangelhos, falando da minha experiência pastoral, do que eu já conheço, do que eu já tenho de vivências, tá certo? Então, é bom que vocês também se aprofundem. Hoje a gente vai dar algumas dicas de leitura, a gente vai conversar, a gente vai apresentar alguns pontos de vista, algumas informações, e é importante que vocês complementem e que também vocês se aprofundem posteriormente, certo? Então vamos iniciar. Bom, já conversou muito, então vamos lá. Os evangelhos, eles anunciam uma boa nova de Jesus,
E eles têm esse destaque por isso. Na missa, vocês observam que o padre proclama o evangelho. Então, nos evangelhos é narrada a vida de Jesus. E a gente se pergunta, por que há 4 evangelhos? Por que não um evangelho só, já que Jesus era uma pessoa só, por exemplo? Então a gente vai entender um pouco essas coisas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? E vamos iniciar, coisa bem de catequese. Os evangelhos são Marcos, Mateus, Lucas e João. São os evangelistas, e os evangelhos recebem o nome desses evangelistas. Uma coisa que é importante a gente entender quando a gente vai estudar os evangelhos é, primeiro, que cada um possui uma característica própria. Cada evangelho possui seus traços, suas características, e nós, como já falei, temos os 4 evangelhos nessa ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. E, bom, voltando à questão dos autores. Quando a gente vai estudar os evangelhos, é importante que a gente entenda, de início, que, claro, a autoria dos evangelhos são atribuídas a eles. Porém, os evangelhos eles são escritos em um contexto de comunidade. Então, o evangelho não é uma pessoa só que pegou um papel e escreveu. Um evangelho, pegando isoladamente, ele é um produto de uma vivência de uma comunidade, de um tempo e de um povo. Então, cada evangelho foi escrito para um povo diferente, em um período diferente e um contexto diferente também. Então, cada evangelho tem essa característica, uma característica própria, uma característica única. E narra uma vida de Jesus, claro, de acordo com uma tradição, de acordo com as experiências, com as lembranças. Então, os evangelhos são escritos nesse contexto, são escritos por comunidades que têm uma necessidade pastoral, enfim, diversas necessidades social, pastoral, para ser escrito daquela forma. Então, os evangelhos são produtos de comunidades. Então, se diz também o evangelho da comunidade de João, porque é a vivência daquela comunidade específica, daquele povo. E os evangelhos são escritos em comunidades diferentes, claramente. Então vamos iniciar. Os evangelhos eles têm uma divisão. Os primeiros evangelhos eles são divididos num grupo chamado de evangelhos sinóticos, porque eles tratam a vida de Jesus basicamente de uma mesma forma. E o evangelho de João ele já é diferente desses 3 evangelhos. Se você tem um hábito de ler os evangelhos, você vai perceber que realmente eles têm uma escrita diferente um do outro, e principalmente esses 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, do evangelho de João. Então, esses evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. E tanto o livro de Mateus quanto de Lucas são baseados no evangelho de Marcos. Aí você me pergunta, e por que na Bíblia o evangelho de Mateus vem antes do evangelho de Marcos? Bom, por um tempo acreditou-se que o evangelho de Marcos era um resumo do evangelho de Mateus. E a tradição, a gente sabe que a Bíblia ela é composta também pela tradição, pela revelação divina e pela tradição. A Bíblia é organizada como tal por conta de uma tradição de milhares de anos. Então, o Evangelho de Mateus era acreditado que ele foi escrito primeiro do que o de Marcos. Mas o Evangelho de Marcos ainda é mais antigo do que o de Mateus. Então a gente vai iniciar por esse Evangelho hoje, o Evangelho de Marcos. Nesse momento, aliás. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Não se sabe exatamente o ano, até porque eles eram escritos em contexto de coletividade, enfim. E, como eu já falei, no passado ele foi considerado um resumo do Evangelho de Mateus, segundo a tradição. Mas a gente sabe que ele foi o primeiro a ser escrito, dentre os 4.
esse evangelho tem um caráter essencialmente catequético. Ele apresenta, ele propõe ao leitor a se responder uma pergunta: quem é Jesus? Ele nos propõe essa pergunta: quem é Jesus? E nos propõe essa resposta em uma caminhada da Galileia a Jerusalém. São 16 capítulos que podem ser divididos em 5 partes. A preparação desse caminho, em que a gente vê João Batista e essa preparação do caminho de Jesus, que é bem mais curto do que, por exemplo, no Evangelho de Lucas e mais ainda do que no Evangelho de João. E a gente segue com a segunda parte, que é o ministério de Jesus na Galileia, que é esse já caminhando com Jesus, ali a gente já caminha com ele. E na terceira parte são as viagens de Jesus fora da Galileia, que é essa parada com o Mestre. É isso que acredita-se, que nos propõe esse trecho do Evangelho. E no quarto trecho que a gente vê mais para frente nessa divisão é o ministério de Jesus em Jerusalém, que se encerra com uma quinta parte, que foi a paixão e ressurreição de Jesus. Então o Evangelho de Marcos ele é o mais curtinho e ele tem essa proposta catequética. Acredita-se que ele foi escrito... No início acreditava-se que ele foi escrito em Roma, mas sabemos que não. Provavelmente ele foi escrito em Jerusalém. E ele foi atribuído a Marcos como o escritor ou que inspirou tudo que foi escrito nesse evangelho. Seguindo mais para frente, lá no Evangelho de Mateus, a gente vê uma escrita um pouco parecida com a de Marcos e os fatos mais ou menos na mesma ordem. Só que há uma diferença. O Evangelho de Mateus ele é o mais judaico dos evangelhos. Se vocês perceberem, o Evangelho de Mateus ele trata muito de Jesus num cenário judeu, um cenário de um povo judeu, de fato. A gente sabe que Jesus ele era judeu, ele era nesse contexto de judeus, mas ele apresenta bem mais características, por exemplo, usando as leis, usando o nome de Moisés, por exemplo, enfim. E a gente vê até na genealogia de Jesus apresentado no início do Evangelho. Bom, a comunidade de Mateus era uma comunidade de judeus recém-convertidos. Naquele tempo, iniciou-se um conflito, na verdade, entre os judeus e os cristãos recém-convertidos. Os judeus acusavam esses cristãos de subverterem as leis, de acreditarem em um subversivo que morreu crucificado. Então, começou-se a haver esse conflito. Os judeus, eles seguiam diversas leis na sua tradição. Tinha grupos de judeus que seguiam até 600 leis, então, baseadas na Torá, que a gente chama de Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. E eles possuíam essas diversas leis e começava a haver esse conflito, o conflito de outros povos. Essa comunidade era no contexto de um povo pagão, de um povo judeu, de um povo cristão recém-convertido, em um contexto também de grande influência helênica, romana. Então, esse evangelho foi escrito nesse contexto. E ele foi escrito por volta do ano 75, 80 depois de Cristo. E a mensagem desse evangelho é justamente que as leis não justificam a salvação, mas sim a fé de Jesus, a fé em Jesus. E a vida de Jesus, imitar a vida de Jesus é o suficiente para se chegar à salvação, não precisando dessas leis. Então, essa é uma característica desse evangelho. A gente vai ver, por exemplo, nesse evangelho, muitos traços. E nesse contexto dos fariseus, dos judeus, como, por exemplo, problemas com as leis, como, por exemplo, o apego exagerado a elas, uma piedade falsa, uma hipocrisia, um falso profetismo.
E Jesus, ele vem não para quebrar as leis, mas ele vem para trazer uma nova, ele vem para trazer um novo. Ele não vem para destruir, mas ele vem para reconstruir. E um exemplo disso, por exemplo, que esse evangelho traz é Jesus como Moisés, como o novo Moisés. Por exemplo, Moisés, ele subiu a montanha, recebeu as leis e deu ao povo judeu. É assim é uma coisa importante para o povo judeu isso. E o Evangelho mostra Jesus como esse novo Moisés. Em que sentido? Desse Jesus que sobe a montanha, se senta e dá a real interpretação das leis aos seus discípulos no Sermão da Montanha, que é o coração, que é o ponto alto do Evangelho de Mateus. Então Jesus vem como esse novo Moisés. E assim como Moisés sobe a montanha, mas ele dá a real interpretação das leis aos seus discípulos, que é no Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha justamente vem nesse contexto desses conflitos. O Evangelho de Mateus traz essa característica de reconciliação, essa característica que a salvação é para todos. Então, é um evangelho muito rico nesse sentido, o evangelho mais judaico. É por isso que representa-se, por exemplo, o evangelista Mateus com um touro, que representa a tradição judaica. Seguindo mais um pouquinho à frente, a gente vai para o evangelho de Lucas. Lucas, ele aparece como personagem nas viagens de Paulo. A gente sabe que as cartas paulinas, por exemplo, foram escritas até antes dos evangelhos que a gente conhece. Então, as cartas paulinas apresentam, por exemplo, Lucas em uma das viagens de Paulo. Paulo empreendia diversas viagens missionárias, a gente sabe disso. E só lembrando, Paulo não foi um apóstolo. Paulo, ele apareceu no contexto de ressurreição de Cristo, nesse contexto pós-ressurreição, nesse contexto de Pentecostes. Então Paulo empreende grandes viagens, e nessas viagens aparece Lucas como esse personagem, como essa pessoa de características gregas. A gente sabe que Lucas tem uma descendência helênica, e Lucas, ele é descrevido, por exemplo, como o médico Lucas. Então, a gente sabe, o que a gente sabe de Lucas é pelos relatos de Paulo. E Lucas, ele escreve esse evangelho, o terceiro evangelho sinótico, e o terceiro evangelho no Novo Testamento, claro, escrito em um contexto de uma comunidade profundamente grega. Então, os escritos de Lucas, assim como os escritos de Paulo, são escritos essencialmente gregos. Então, são escritos de uma característica essencialmente helênica. Então, em um sentido literário, são os evangelhos mais bem escritos, é o evangelho mais bem escrito nesse sentido. E Lucas, como ele escreve para gregos, para esse povo que também é recém-convertido ao cristianismo e de cultura grega, ele não se atém tanto aos detalhes judaicos como Mateus, mas ele se atém, por exemplo, a mostrar a salvação como universal, a salvação como sendo para todos. Diferente um pouco de Mateus, que mostra, não que Mateus mostre o contrário disso, mas Mateus ele se atém a detalhes mais judeus, porque ele escreve para aquele povo mais judeu, e Lucas não. Lucas ele escreve nesse contexto de um povo, de uma comunidade mais helênica, essencialmente helênica, para falar a verdade. E Lucas, ele, por exemplo, ele enfatiza a misericórdia, a salvação integral, a salvação universal. Lucas ele trata muito da pobreza. Lucas ele trata muito da oração. É um evangelho belíssimo. E, por exemplo, os estudiosos colocam o evangelho de Lucas como sendo Jesus e
o Espírito Santo, já os Atos dos Apóstolos, que já que a gente vai chegar neles, como sendo o Espírito Santo conduzindo a sua igreja. Por exemplo, há 16 menções ao Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Há, enfim, diversos momentos que Jesus reza, que Jesus chora. Então, mostra um Jesus humano, um Jesus que traz a salvação para todos, traz Jesus como o que vem reconciliar, o que vem trazer a salvação integral, a misericórdia. E é o evangelho que mais fala de Maria, por exemplo. Então, recomendo que vocês se aprofundem também nesse evangelho, nessas características. E Lucas também foi o escritor dos Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu os Atos e no mesmo período. São escritos no mesmo período. E como eu já falei, já no evangelho já nos Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo agindo na igreja. Então, o Evangelho de Lucas tem essas características, como a gente pode dizer, mais helênicas, mas que traz essa visão de uma salvação para todos, um olhar diferente para a pobreza, a misericórdia. Então, vocês já estão compreendendo, né, a característica de cada um, seja de Mateus, de Marcos, de Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que representam esse grupo, que tem uma mesma origem, uma mesma raiz. Já o Evangelho de João é bem diferente desses. A gente já vê essa diferença no início do Evangelho. Se vocês estiverem com a Bíblia, vão lá no início do Evangelho de Lucas e vocês vão ver um prólogo. O Evangelho de João, inicia com um prólogo que introduz toda a mensagem do Evangelho. E logo depois desse prólogo, na terceira pessoa, ele inicia a narração. Então, no impessoal, aliás, o prólogo nessa voz impessoal, e depois inicia a narração. Então, vocês veem essa quebra, essa passagem na escrita de João. E João ele traz uma visão diferente do Evangelho de Marcos. Ele traz uma visão mais ampla, uma visão de um Jesus, de uma mensagem de misericórdia, uma mensagem diferente, não que os evangelhos sinóticos não trouxeram, mas de um contexto diferente, sendo que a gente já conversou, e cada evangelho é escrito em um contexto de uma comunidade. Teófilo de Antioquia, ele é o mais antigo na tradição a atribuir essa obra ao filho de Zebedeu, que é João. A gente sabe que João e o seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, que são citados no Evangelho de Mateus. Então, as datas dessa escrita elas variam do ano 80 ao ano 102 depois de Cristo. O Evangelho mais tardio, nesse sentido, ele foi escrito provavelmente no ano de 85 depois de Cristo. E ele traz a visão do Messias pré-existente, como a gente vê lá no início, de um Messias portador da palavra e que causa um choque teológico nos fariseus. Então traz esse Jesus como portador da palavra, como um verbo já existente e já portador da palavra. E como eu já falei, esse prólogo do Evangelho de João possui uma mensagem única, por trazer esse sentido completo do Evangelho. E como já falei, ele toma um caráter de narrativa. E toma esse caráter a partir do versículo 14. Se vocês estiverem com a Bíblia, vocês vão observar essa passagem da narração. E a perícope, verso após verso, indica a revelação de Deus através do Verbo encarnado. A revelação de Deus através dessa palavra que se encarna e que traz a palavra de Jesus, que traz essa mensagem de Jesus como um modelo a ser seguido, da salvação justificada pela fé. Então, a gente já viu os 4 evangelhos e a gente viu essas características dele. Como eu já falei, eu estou passando para vocês dicas de leitura e de observações e de olhares que vocês devem ter
para cada um dos evangelhos. É importante que a gente tenha essa diferença bem clara em nossa cabeça, que a gente tenha essa compreensão de que cada evangelho foi escrito em um contexto e tem o seu valor histórico, social e profético. Cada evangelho narra a vida de Jesus com um propósito e também com uma característica no plano salvífico. Então é importante que a gente tenha esse olhar e que a gente, a partir de agora, não pense que todo o evangelho é igual e que eles tratam da mesma forma, a mesma coisa. Claro que todos tratam da boa nova de Jesus, mas com suas características sociais, políticas, históricas. Então é importante que a gente se atente a isso na nossa leitura e nas nossas orações. Cada evangelho traz uma mensagem única e trazem um lado, trazem, como a gente pode dizer, uma característica do plano salvífico de Jesus. Então é importante que a gente se atente a isso. E uma dica que eu posso deixar é que a gente sempre se atenha à introdução do livro, que a gente dê atenção à nota de rodapé, enfim, esses detalhes que nos ajudam a compreender bem a leitura. Hoje a gente está iniciando o Novo Testamento, a gente ainda vai se aprofundar mais, a gente ainda vai conhecer mais coisas. É importante que a gente tenha mais esse hábito de ler, mas ler nesse sentido orante, nesse sentido atento, não só os evangelhos como um afago para mim, eu estou triste, eu vou ler, claro que nos ajudam, nos fortalecem, mas é importante que a gente conheça, que a gente tome propriedade, que a gente estude. Então, tentei passar aqui para vocês hoje mais ou menos essa introdução bem básica. Como já falei, não sou teólogo, não sou biblista, então a gente está aqui nessa conversa, então vocês podem interagir com a gente nos comentários. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, que vocês querem mais, a gente faz um segundo vídeo falando dos evangelhos, a gente faz uma parte 2. Então deixem a interação de vocês e a gente vai conversando, tá certo? Quinta-feira a gente vai estar juntos de novo, tá certo? Então a gente vai estar postando os vídeos sempre às 19 horas, tá certo? Então, se vocês não puderem assistir naquele horário, vocês acompanhem a gente depois, vocês podem assistir em outro horário, tá certo? Então hoje a gente viu os evangelhos e um pouquinho dos Atos. No encontro que vem, a gente vai conversar mais um pouco, a gente vai se aprofundar em outros detalhes, tá certo? Então, a gente está nesse novo modelo, é tudo novo para mim, então já me despeço de vocês que estão vendo esse vídeo. Então, a gente agradece a participação de vocês que nos acompanharam até aqui, tá bom? Então, até quinta-feira, às 19 horas. Um forte abraço, nos acompanhem e, como eu já falei, interajam com a gente, deixem as sugestões, os comentários, tá certo? Então, um forte abraço e até quinta-feira.